Vamos lá, gente, porque olha o seguinte, vamos para nossa entrevista maravilhosa de hoje. Ele nasceu em Bariri, se formou em jornalismo no ano de 2007 e atualmente está celebrando 24 anos de carreira. Vamos discutir os bastidores da notícia com ele. Vem pra cá, Alexandre Colim! Finalmente! Ah, eu não quero, o meu só pisca agora. Obrigado a você. Vamos lá, isso aí. Aí depois vocês falam que ninguém cumprimenta vocês, né? Vai esquecer de mandar alô pra mim. Eu também quero alô. Olha só, gente, Alexandre, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, porque você é um ícone do jornalismo. Cadê uma salva de palmas? Meu Deus do céu, que exagero. Poxa vida. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Assim, me senti honrado e agradecido pela chance de poder estar aqui. Não foi um dia fácil, uma sexta-feira extremamente complicada, né? Só para você ter uma ideia, eu levantei às 4h30 da manhã, vou parar de falar daqui a pouco e amanhã eu estou de plantão. Nossa. Então é isso, eu estava gravando o videocast até agora há pouco. Então, nós vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre tudo. Aqui não tem papas na língua. Mas um abraço pro meu brother, Theo, grande Theo. Você chama de quê aqui? Doutor o quê? Tamo junto. O que é doutor o quê? O Dr. Gore. Aquele é Dr. Gore, ele tem várias facetas. Você é doutor. Eu sou travesti, em cada lugar eu sou uma coisa. Ninguém me Meu ama. parceiro, já trabalhamos juntos em rádio, já jogamos bola juntos. Fizemos dupla de ataque, né, Theo? Claro, já jogamos, com né, gol Theo? ainda, em dupla de ataque Isso, com gol. Theo é Porque tem parceiro, dupla de ataque que não faz gol, né? Theo, É parceiro de longa data. Futebol não com atendo, certeza. gente, né? Agora você, 24 anos de carreira, tem muita história para contar, muitos acontecimentos. E fala pra gente um pouquinho sobre essa trajetória, Alexandre. Aqui na região, você nasceu em Bariri. Eu sou nascido em Bariri. Tá. Eu comecei na carreira um pouco tarde já. Eu tinha 25 para 26 anos. E aí eu começo, né, de maneira tardia. Deixa eu aproveitar e agradecer minha filha está ali. Cadê sua filha? Minha filha é Maria Clara. Fala oi, filha. Como que é o nome dela? Maria Clara. Maria, um beijo pra você, Maria. A Maria, poxa vida, a Maria tá meio tristinha esses dias, né? Porque ela tá encerrando uma etapa da vida dela, uma etapa escolar. Ela tá encerrando essa etapa lá no São Francisco, ela começou lá pequenininha e anteontem foi o último dia de aula. Então, Que ano que é? Que ano ela tá? Que ano que era, Vai filha? agora. Qual? O nono ano. Vai agora pro ensino médio agora. Isso, agora vai pro ensino Agora médio. uma nova jornada aí. Mas essa é meu orgulho, então eu não poderia deixar de saudá-la, porque... Enfim, comecei tardiamente, Luiz, e... Aí quando eu decido, porque assim, é aquela coisa... Você tem uma voz de radialista também. Não, mas eu tô até falando um pouco longe do microfone, mas assim, eu sou de rádio, eu venho de rádio. Eu comecei em rádio primeiro, eu sou formado no rádio. Começo no rádio FM, depois eu vou pro rádio AM. E a base, né? É a base de tudo. E infelizmente hoje não existe mais a grande escola. É verdade. Qual foi a grande escola? E essa a gente conhece, Theo, que é o rádio AM. É verdade. O rádio AM deixou de existir. E infelizmente com o fim do rádio AM, houve uma migração em massa, né? Para os dials, ou para o dial do FM. A grande escola de comunicação ela acabou deixando de existir. Mas eu sou muito grato, porque afinal de contas eu venho dessa escola. Então, quando eu chego a São Paulo, por exemplo, eu chego lá e lá ninguém te treina. Ou você chega treinado e dá conta, ou você não fica. Porque é assim, lá a cobrança é muito séria. Então, quando você chega, ou você tem as ferramentas ou você não tem. Lá, olha. E graças ao bom Deus, o rádio me ensinou a maior parte do pouco que eu sei. Então... Não, mas peraí, vamos começar. Então você começou lá em Bariri. Isso não. Eu sou nascido em Bariri. Lá em Bariri não tem rádio? Não, tem uma rádio. Tem. Aliás, um abraço aos colegas da rádio 91 FM de Bariri. 91. Seu Orlando Beluso, que inclusive foi amigo do meu pai. E seu Orlando está lá firme e forte ainda, está trabalhando em rádio. Tem uma rádio que é uma das maiores da região. E eu só nasci em Bariri, depois eu venho para a Arealva. Tá. Aí a minha infância, adolescência e juventude são todas em Arealva. Aí Bauru estava muito perto. Bauru, Arealva é quintal de Bauru. E a gente estava sempre aqui. E o desejo pela comunicação, mas para mim teve um processo complicado. São algumas peculiaridades de uma carreira que foi difícil de ser encontrada. Eu trabalhava em Arealva, já tinha meus 22, 23
para 24 anos, e eu trabalhava na prefeitura. Então você imagina, 23, 24 anos trabalhando na prefeitura. Tinha uma vida maravilhosa. Eu trabalhava na prefeitura, tinha um salário bom e saía com os meus amigos, então para mim aquela era a vida ideal. Mas eu tinha uma inquietude. Havia em mim uma inquietude, inclusive minha filha está demonstrando a mesma inquietude. Estou até preocupado que ela está inquieta, ela tem essa mesma inquietude. E eu precisava ir atrás de alguma coisa que eu não estava encontrando em Arealva. Arealva é muito pequenininha, a minha casa, é onde vive minha mãe, onde estão meus grandes amigos. Certo. E eu, com base naquela inquietude, eu comecei a pensar em coisas, em situações que eu podia... E a comunicação, cara, era uma veia. A comunicação era alguma coisa já que fazia parte do contexto, porque assim, eu gostava de falar na escola, etc. Gostava de escrever, gostava muito de escrever. As pessoas acham que quem faz TV não escreve, também escreve ali, escreve né? muito. Na Foi pauta. meu grande desafio de vida, mas já eu chego lá. Ah lá. E aí, Luiz, eu estou em Arealva e a comunicação era essa veia, e aquela inquietação, ela começou, aquela inquietude na realidade, né? Dizem os filósofos que a inquietude do saber é aquela coisa que te movimenta. Pois bem, comigo aconteceu isso. E eu queria mais. Aí um belo dia, eu trabalhava na prefeitura, tinha um bom salário, ia nas festas do peão com os meus amigos, balado o tempo todo, não tinha compromisso com nada, apenas então somente com o trabalho e com a minha família, e com os meus amigos. Aí um dia, vem lá a tal da inquietude, eu decido, por fim, há 16 anos, porque eu começo na prefeitura de Arealva, eu era adolescente, ponho fim a 16 anos de trabalho na prefeitura, pego todo o dinheiro, vou para São Paulo para fazer rádio no SENAC, Centro de Comunicação e Artes. Mas assim, é tudo de maneira atabalhoada. Eu tinha aquela inquietude e falei, não, eu vou meter o peito. E fui. E rasguei. Só que os cursos lá em São Paulo eram nível médio profissionalizante. Eles não eram universitários. A faculdade eu vim fazer depois. E aí qual era a minha intenção? Os cursos eram sensacionais, de fato são até hoje. Aquela unidade do SENAC que fica na rua Cipião, na Lapa. Ali é sensacional, ela é uma unidade diferenciada. Ali fiz os cursos, deu um ano aproximadamente, e eu juntei o dinheiro e fui lá para estudar. Só que o dinheiro acaba, né? Aí o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, o mercado de rádio lá em São Paulo não estava legal naquela época. Eu comecei a estabelecer os contatos nesse ambiente de SENAC e tal, mas não consegui nada. Voltei com uma mãozinha na frente, a outra atrás, falei, pronto, vou precisar trabalhar na prefeitura de novo, né? Vou ter que pedir meu emprego de volta. Só que aí existia aqui em Bauru a Líder FM. A Líder FM, eu comecei a procurar emprego nas rádios daqui. A 94 me fechou as portas, a 96 me fechou as portas, e a Líder FM me abriu as portas. Olha só que legal. Rádio Metropolitana, ela fazia parte de uma grande rede de rádio, né? E aí eu nunca me esqueço, era mais ou menos assim, ó, para você, tem alguém acima dos 45 aí? Acho que não, né? A plateia é composta de gente bem novinha. A Líder FM era assim, ó. Aquele negrão ali, acho que ele é mais de 50, hein? Será? Aquele de boné Então cinza era ali, assim, eu nunca me esqueci porque foi a minha primeira oportunidade. Líder FM, primeiro lugar em audiência. Então era assim. É verdade. Era isso. É slogan, né? Que fala, Era a jargão. chamada, né? O slogan, a assinatura. E aí, durante um bom tempo, fiquei ali, mas não muito. Aí depois, algum tempo depois, ela foi arrendada até para a Igreja Universal do Reino de Deus. É verdade. E aí eu saio da Líder FM, que fica bem pertinho aqui ali da Record. E aí eu vou lá, cato uma fita lá, uma mídia, uma coisa, levo para a Record. E eu não tinha faculdade ainda. Levo, a menina da Record me chama. Começa aí a minha trajetória em televisão, legal. junto com a faculdade. É porque o jornalismo, eu não sei como é que está hoje. Existe, Ainda continua. É uma confusão, né? Ainda continua, graças ao ministro Gilmar Mendes. É uma daquelas aberrações que a nossa justiça comete, infelizmente. Eu sou muito crítico, porque o Theo é sensacional. Porque assim, como é que pode um país que está tentando ser alguma coisa no cenário internacional, e aí chega um ministro do Supremo, que é a mais alta corte, a mais alta esfera da justiça brasileira, e 20 anos atrás ele diz que para ser jornalista, ou seja, é uma das grandes ferramentas da democracia, e isso não é discurso ideológico, não tem esquerda e nem direita no que eu estou falando. É verdade. Como é que você chega para os jornalistas do seu país e diz que para ser jornalista, você não precisa ter estudo, você não precisa ter o diploma, você não precisa ter a faculdade?
Ainda bem que o mercado por si só foi seletivo. É. Você não vai chegar na Globo sem diploma, não vai trabalhar nem na Record, nem na 96, nem na 94, você não vai. Então, isso foi uma aberração. Uma responsabilidade, né? E é culpa do judiciário brasileiro. Olha só. E vou dar nomes. É o ministro Gilmar Mendes. Cuidado. Nada, muito pelo contrário. Ai, Eu sou um cara muito consciente da minha... Olha, é uma discussão super atual hoje, né? O assunto está ficando sério demais. Aí, Mas né? a gente pode. Mas tem dois temas que a Senta gente o pau, tem que falar com você. Do jornalismo também é interessante, Claro. mas a gente tem um tema que a gente tem que falar que está pegando o Nós Bauru, vamos falar. é o da Cláudia, né? Ah, sim. Eu tô Da envolvido Cláudia, vocês nesse estão caso. acompanhando aqui em Bauru a situação da pai, né? Da Cláudia. Eu Sim. entrevistei a Olga Dona Olga Bicudo. Bicudo. Entrevistei ela, porque ela fazia um trabalho maravilhoso Sim. há 10 anos atrás, no programa 10 anos atrás. E agora tá aí, né, Alexandre? É. O que aconteceu? Que rolo? É. Que rolo? Tem que falar nesse sentido, né? Olha, é preciso que a gente entenda, porque assim, foi um case. O caso Cláudia Lobo, ele tem que ser estudado dentro de mais alguns anos. Porque agora, para a polícia, o caso Cláudia Lobo deixou de existir. O caso Cláudia Lobo não existe mais para a polícia. Porque a polícia concluiu o inquérito. Tipo assim, já fez o trabalho dela, né? Concluiu, então não se discute mais autoria e materialidade. O que isso quer dizer? Autoria, quem é que fez o quê? Materialidade, houve um crime de assassinato? Houve. Então, para a polícia não se discute mais isso. E agora o caso está na esfera judicial. Tanto que agora, em janeiro do ano que vem, começa a fase de instrução processual. Tanto que o Roberto Franceschetti e o Dilomar Batista, que são o executor e o partícipe do assassinato da Cláudia, eles vão prestar depoimento. Então, assim, agora está na fase da justiça. É agora que a defesa, os advogados de defesa vão apresentar as suas respectivas teses. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o que aconteceu essa semana. O que aconteceu essa semana? Na terça-feira, a Polícia Civil, através do SECODE. O SECODE é uma delegacia que ela é especializada em crimes do colarinho branco, lavagem de dinheiro. Ixi. Então, ele ainda é um setor das delegacias que compõem a DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais, que a gente tem ali na quadra 23 da Rodrigues Alves. Perto da Câmara? E, não, lá na, na quadra... Tem uma concessionária do Rodrigues lado, ali, tem uma né? grande igreja Tá. na frente. Verdade. E aí, a polícia então desencadeou essa operação APAI. Foram 8 pessoas presas. Entre as 8 pessoas presas, 9 ao todo, mas o Roberto Franceschetti já está preso. E aí, o que a polícia descobriu nesse inquérito que até então estava sob sigilo de justiça? O que a polícia, através desse SECODE, descobriu? Que o Roberto Franceschetti, que está preso em Guarulhos, mais a Cláudia, que já não está mais entre nós, mais a filha da Cláudia, a Letícia, a irmã da Cláudia, a Ellen, o cunhado da Cláudia, o... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Que é o esposo da Ellen. Eram 4 pessoas do núcleo familiar da Cláudia, mais o ex-contador, a atual contadora e um empresário do ramo de piscinas. Eles compunham uma quadrilha que se apropriou da APAI e desviou um montante cujo tamanho a gente ainda não tem ideia. Nossa, que revolta. Então existia uma quadrilha. E essa quadrilha foi presa. Então, assim, as pessoas obviamente ficam sequiosas por números. Então, só para vocês terem uma ideia, a polícia investiga a APAI só num lapso temporal ou num prazo de tempo de 5 anos, de 2019 a 2024. Foi logo quando a dona Olga... Logo, um saiu? pouquinho depois do falecimento da dona Olga. Já Nossa, vou chegar na dona Olga. Então tem uma história aí. meu Tem, Deus. já vou chegar na dona Olga. Nossa Senhora. Aí a polícia, ao investigar esses 5 anos, e por que só 5 anos? Porque para o COAF, que colabora, é um órgão federal, Sim. que colabora com as investigações em âmbito local ou para a Polícia Civil Estadual, o COAF libera um prazo, libera informações sempre de 5 anos. E ao liberar informações de 5 anos, a polícia tem esse lapso, então a polícia investiga ali. Então, nesse tempo de 5 anos, as movimentações financeiras, tanto do Roberto quanto da Cláudia, totalizaram 8 milhões de reais. Nossa. Mas só que o rombo pode ser muito maior. O rombo pode ser muito maior. Você falou da dona Olga Bicudo. O episódio, o 4º episódio do E aí Colim, que vai ao ar agora na próxima segunda-feira, eu estava gravando até minutos antes de vir para cá, eu conversei com os 2 delegados responsáveis por esse inquérito policial. Lembrando que o primeiro já foi, agora está na justiça. Esse está sendo finalizado agora. Então eu conversei com os 2 delegados para a gente falar a respeito dessa situação. E
falando com eles, as pessoas me perguntam, aliás, o E aí, Colim nasceu exatamente por causa do caso Cláudia. Ah, nasceu agora. Onde quer que eu passava, as pessoas me perguntam, e aí, Colim? E aí, Colim? E aí, Colim? Virou um nome, virou Você um juntou o videocast. útil ao agradável. Virou um videocast. Porque as pessoas, onde quer que eu passava? Porque eu cobri pela rádio, pelo jornal e pela TV. Então, assim, foi uma overdose de Colim, né? Não, já mas já a o povo da gente ouvir sempre essas já histórias. o povo enjoa de mim, eu vou ter que parar. Mas enfim, enquanto não enjoar, eu vou tocando. Não, mas infelizmente vai aparecer outros casos. Sim. A sociedade é assim. E aí, as pessoas hoje me perguntam, e aí, Colim, esses rombos, eles podem chegar até a administração da Olga Bicudo? Podem. Mas é importante que se diga o que me disse o Dr. Ricardo Dias, que é o delegado divisionário, que ele é o coordenador da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. Não há, a investigação não apontou nada que desabone a Olga Bicudo. Entendi. Não há nada, absolutamente nada, que desabone a dona Olga. Quem veio depois cometeu uma série de irregularidades criminosas. Pode ser que seja na época da dona Olga? Pode. Mas pode ser também, e essa é a grande possibilidade, que a dona Olga, ela tinha a imagem da benemérita, né? E aí as pessoas podiam fazer isso, a dona Olga confiava nas pessoas e as pessoas podem ter abusado da confiança da dona Olga. Faz eu chorar. Então não há, é importante que as pessoas saibam, não há nada, repito, não há nada que desabone a dona Olga Bicudo. As pessoas, o Roberto, essas 9 pessoas dessa quadrilha, todas elas agora vão responder. E estão respondendo, estão presas, a prisão, o pedido de prisão foi prorrogado, e os crimes, assim, os detalhes são estarrecedores, assim. E você falando dos detalhes, né? Para um jornalista, eu também, quando me formei em jornalismo, eu tenho, a vontade que a gente tem de... Pode beber, é uma pinga. Eu sei, aí, mas a gente não é prazer água. demais, né? É água mesmo, confia, viu? Essa vontade da gente estudar e investigar, que às vezes não é uma área sua, mas aí você acaba aprendendo, né, todas essas ferramentas de investigação. Conta pra gente como que é agora esse trabalho de investigação do jornalismo. Você acha que hoje os jornalistas pararam um pouco, ou eles não têm tanta oportunidade para investigar, ou não? Qual que é a sua opinião sobre o jornalismo investigativo? Infelizmente, uma leva de grandes jornalistas investigadores, essa leva, infelizmente, ela está acabando. São professores, por exemplo, outro dia me perguntaram, né? Colim, em quem que você se inspirou, né? Em quem que você se inspira, tal? Como é que... Aí eu comecei a pensar, bicho, é uma salada. É uma salada. Eu sou, por exemplo, eu tenho muito de Amarildo de Oliveira, que trabalhou comigo, eu trabalhei com ele durante muito tempo. O Amarildo apresentava o programa no SBT. Amarildo Pelé. O Amarildo na frente da câmera é um Pelé. Amarildo é Pelé, um dos melhores com quem eu trabalhei. Aí tem um pouco de Luciano Fatioli, que é meu compadre, é uma figura humana extraordinária. Amo o Fatioli de paixão, mas ele é meio estranho, ele é meio esquisito. Ele fica um tempo sem. Aí daqui a pouco ele volta, é assim. Aí eu tenho um pouco de J. Martins, aí que o Theo conhece bem. Tem um pouco de Tony de Paula. Tem o plano sequência do Gerson de Souza. Tenho o texto, ou pelo menos tento ter, o texto de Ernesto Palha. Olha! E sou discípulo de Percival de Souza. Então, assim, é uma salada. Nossa! Um mosaico de É gente, um mosaico, né? Mas você teve contato com o Percival? Colinho, o Gil lá em não São tá Paulo? nessa lista aí, não? Percival é meu professor, hã? O Gil Gomes? Não, eu não peguei. Não sou Mais dessa antigo, época. né? Não, Mais não. antigo, né? Mas é que brother. assim, eu não tive contato com ele, né? Eu tive contato com o Zebétio. Zebétio, na Rádio Record, quando eu chego em São Paulo, tive o privilégio de conhecer o Zebétio. Zebétio é uma figura humana, assim, um dos grandes dias, né? De você estar lá em São Paulo e conviver com essa turma que está numa outra esfera, é conhecer essas pessoas que são lendas. O Percival, especificamente, eu sou discípulo dele. O Percival, ele é uma pessoa que ele te empresta, ele compartilha conhecimento com você. E ele me despertou a ver investigativo. Então eu gosto de catar, porque assim, embora seja muito difícil a gente fazer o trabalho que é inerente à polícia, mas o importante é você saber o que a polícia está fazendo. Então ele me desperta a isso. Então hoje, graças ao bom Deus, depois de muito tempo, muito estudo, muita leitura, enfim, a gente precisa se debruçar mesmo. A gente precisa se debruçar no inquérito policial. Você tem que saber a linguagem daquilo que a polícia está falando. Então, hoje, graças ao bom Deus, eu tenho esse entendimento. Então eu caminho junto
com a polícia. Eu estou muito mais perto, muito mais próximo. E por isso, graças ao bom Deus, eu tenho essa possibilidade de entender essa linguagem, para pegar essa linguagem técnica e torná-la inteligível para quem está me vendo ou me ouvindo na rádio, na TV, no videocast. Então, essa é a grande sacada. E é onde você busca e alcança também a credibilidade e a confiança do público. Cara, né? graças ao bom Deus, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa com muita gratidão, assim. Eu estou há 24 anos no mercado. Eu acordo 4h30 da manhã, eu vou para a rádio, depois eu saio da rádio e imediatamente eu corro para a TV. Aí eu chego na TV, eu saio da TV, eu apresento um programa de agronegócio, apresento um programa de esporte diário, aí eu apresento, sabe, faço as matérias policiais. Então, assim, nunca me perguntaram o que eu gostaria de fazer. Só que, na realidade, o que eu gostaria de fazer na vida é aquilo que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu sou pleno ao fazer o que eu faço. É o meu momento de felicidade, meu momento de potência, eu estou realizado ali. Quando eu pego o microfone na mão e quando eu acelero, hoje a potência agora não existe, né? Para quem levantou 4h30 da manhã, agora não tem potência nenhuma. Mas, enfim, é aquele momento de potência humana. Então, a potência humana é um momento de felicidade. Então, é você ter encontrado ao longo do tempo, e aí respondendo a tua pergunta inicial, é você ter encontrado o teu lugar no mundo. É difícil. Quando você encontra o seu lugar no mundo e você tem um componente de passionalidade naquilo que você faz, a estrada fica mais difícil. Fica muito mais complicado, você vai encontrar gente medíocre, gente ruim, porque você vai ser diferente. Mas qual é a sua única diferença? Desculpa a palavra, tem criança ali, mas é fazer a coisa com T grandão. Tesão? Bem grande. Em respeito às Com crianças. dedicação. Com dedicação. Então, é fazer a coisa com essa energia. Sim. E essa energia, ela independe da idade. Então, assim, é o que eu quero para minha filha. Que ela encontre o lugar dela no mundo. Que ela saiba que aquilo que ela for fazer precisa trazer isso, porque automaticamente o melhor dela vai surgir. Vai aparecer. Vai ser difícil, vai ter gente que vai encher o saco, vai ter gente que vai pisar. Eu, por exemplo, eu não sabia, mas apresentadores milionários, só porque eu fazia uma matéria boa e batia a Globo no Ibope em tempo real, o cara ia lá pedir minha cabeça. Então o mundo é assim. O mundo não é rosa, como diria a dona Natália Maria César, né? Minha esposa que está assistindo nesse momento, queria que ela estivesse aqui, mas ela teve que ir ao médico, infelizmente não veio. Mas é isso. É encontrar o seu lugar no mundo. E quando eu estou ali fazendo meu trabalho, e eu gosto disso, eu vivo isso, e eu sou muito realizado, e aí, para finalizar essa questão, porque senão a gente vai, né? Um raciocínio vai encadeando o outro. Você vê, eu levanto 4h30 da manhã, vou para a rádio, depois eu saio da TV, faço tudo aquilo que eu faço. Depois eu sou até assessor de imprensa, quando o Dr. Marlon Barbosa precisa, ele está com um hospital novo aí para ser inaugurado. Quando ele precisa, eu ajudo com assessoria de imprensa. E agora tenho videocast. Então, graças ao bom Deus, assim, eu agradeço mesmo de coração o meu índice de rejeição, porque em comunicação é isso, vocês sabiam? Em comunicação é muito isso. Índice de rejeição. O meu índice de rejeição, ele é nulo ou quase zero. É claro que ninguém é unanimidade, isso jamais. Muito bom, isso é muito Mas bom. é gostoso, por exemplo, quando eu estou na rua pela rádio, as pessoas passam e buzinam. É a melhor sensação do dia. Você vai, você sai de lá, você sai. Então isso significa que o teu índice de rejeição, ele está muito perto de alguma coisa de ser zerado. Que bom. Então isso representa para mim a confiança do anunciante. Hoje a gente faz publicidade, então, por exemplo, grandes anunciantes anunciam com a gente faz publicidade. Para o pessoal da rádio é interessante, para o pessoal do JC é interessante. E, principalmente, a audiência. Sim, exatamente. A audiência. Você aprende a fazer cada passo que você dá no seu trabalho, cada palavra que você profere empunhando o microfone, é só por causa da audiência. Sem afrontar, talvez, né? Acho que hoje está bem tá complicado. É pensar nela, é tentar entendê-la. E vou te dizer por quê. Porque o Ibope em tempo real, a gente não tem isso aqui. Isso só nas capitais. O Ibope em tempo real, ele é sábio. Porque ele vai te mostrar, e eu tive 7 anos muito produtivos nesse aspecto. O Ibope em tempo real, ele te dá a exata noção daquilo que quem está te assistindo pensa. Porque são as pessoas que vão dizer se aquilo pega ou não pega, se aquele assunto é bom ou não, qual é a maneira com que você vai cobrir aquele assunto. Você já parou para observar que nas grandes emissoras, às vezes tem um assunto que as pessoas acabam cobrindo e dando ênfase para aquele assunto muito tempo. As pessoas ficam muito tempo naquele assunto. Sim. E eu fiz isso muito tempo, né?
Durante 7 anos eu fazia isso. E por que isso acontece? Porque o Ibope em tempo real está lá em cima. Quando o assunto começa a esgotar é quando o Ibope cai. É quando a emissora sai do assunto. Entendeu? Olha, maravilhoso, é uma aula quase, né, que a gente tem aqui de comunicação. Onde é que o diretor tá está a falando bola? aqui que nosso tempo já está Ele já vai embora, né? Que pena, que pena. Ele já vai sair daí, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas pelo jeito... Então, na hora que ele voltar pra gente Ah, ele fazer vai o voltar? jornal, a gente fala mais um pouquinho e tem o videocast, Tá bom. que é só procurar no YouTube. No YouTube do JC. É no ecossistema no JC. digital do JCNet. Ah, entendi. Então tá lá, e aí, Colim, quem quiser acompanhar, quem quiser assistir. Ele vai ao ar agora na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde. Tá. E aí, Colim é o nome, nasceu por causa desse motivo que eu te falei. E quem quiser assistir esse videocast, então procura lá. E você tá todos os dias também. 96 FM, das 6 às 8 da manhã, no Cidade 360 e depois na Record. Aí na Record tem o Balanço Geral, de segunda a sexta. Sim. Tem o Esporte Record Interior, de segunda a sexta. E tem o Agro Record aos domingos. Esse é gravado. É gravado, às 9 da manhã. E aí acho que as pessoas devem lembrar, né, quem gosta do agro, uma delícia! É verdade. Por causa da receita da fazenda. Muito bem. É isso. Olha, gente, esse foi Alexandre Colim, uma salva de palmas. Alexandre, obrigado. Você volta daqui a pouquinho pra gente encerrar o programa. Ô, meu querido. Obrigado. A gente vai pro intervalo e voltamos daqui a pouco. Cadê a plateia? Animação da plateia!